Oi, pessoal! Começando agora mais um episódio do Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho e no episódio de hoje nós vamos falar sobre mais uma ampliação da rede própria da Unimed João Pessoa, que agora conta com duas clínicas especializadas em síndromes e patologias do neurodesenvolvimento. É a Unintegra Terapias Especiais. Juntas, essas duas unidades têm capacidade para atender mais de 1.000 clientes. 700 na Unintegra Praça da Independência, né, no centro, e 350 na unidade da Unintegra Torre. Inclusive, no episódio 36, aqui do nosso videocast, a gente falou sobre essas clínicas, sobre os serviços, mas, na época, as duas clínicas ainda não tinham sido inauguradas. E agora sim, elas foram inauguradas e a gente vai saber mais detalhes, né? Vamos saber tudo sobre essas clínicas, vamos entender um pouco melhor, inclusive, sobre a assistência às síndromes e às patologias do neurodesenvolvimento, principalmente o transtorno do espectro autista, tá bom? E para isso a gente vai conversar aqui, para esse bate-papo, recebendo duas médicas especialistas no assunto. Aqui conosco, a doutora Fátima Oliveira, ela que é gestora médica das clínicas Unintegra e nos dá hoje a honra da sua presença pela segunda vez, doutora Fátima. Seja bem-vinda de novo. Ah, que bom. Estou muito feliz aqui para vir falar da inauguração dessas clínicas, né? Que é um ganho significativo para todos nós que fazemos a Unimed JP. Sim, com certeza. E aqui com a gente também, doutora Clélia Giacomi, ela que é neuropediatra da equipe da Unintegra. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Obrigada aí pelo convite para a gente participar. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, né, eu tenho aqui a missão de fazer com que você que ainda não está conectado conosco através do YouTube da Unimed João Pessoa, fazer a sua inscrição. É só clicar aí no sininho que está embaixo desse vídeo para que todas as vezes que a gente poste, né, compartilhe conteúdos novos, você possa ser notificado e ter acesso a esse conteúdo riquíssimo, sempre com dicas, com orientações para você ter mais saúde e mais qualidade de vida, tá bem? Além disso, nós estamos no Spotify, nós estamos no Instagram, nós temos também uma página exclusiva do videocast com todos os episódios no portal da Unimed. É só você acessar unimedjp.com.br/sem contraindicação, tá bom? Bom, rede social, vocês são, vamos dizer assim, adeptas, gostam de compartilhar conteúdos nas redes sociais ou não? Sim. Gosta, doutora? Eu gosto sim. Ela gosta. Eu gosto sim, porque eu acho que a vida ela é intensa e a gente tem que fazer valer, né? Fazer valer aquilo que a gente vive, tanto como professora, como médica, como pessoa e contemplando a vida. Então, eu gosto, sim. Sim. E qual o seu Instagram? É mfátima, _ O Santos. Fátima, _ O Santos. O Santos. Se você quiser encontrar doutora Fátima no Instagram, tá aí o endereço. Doutora Clélia e a senhora, como é que... Eu gosto de redes sociais. Gosto. Eu aprecio, tem muita informação, muita coisa boa. Agora, eu particularmente, eu não partilho. Eu não faço assim... Eu acho muito interessante quem faz. É muito bom isso, mas eu não tenho, assim, essa fluidez com rede social, vamos dizer assim, de forma aberta, né? Eu tenho mais... Entendi. Mas, enfim, estamos falando de rede social porque nas redes sociais você também pode se conectar aqui conosco, inclusive sugerir temas para os próximos episódios, tá bom? Acessa lá o nosso Instagram, @Unimed João Pessoa, para você já se conectar conosco também no Instagram. Vamos começar a nossa conversa. Quero saber o seguinte, doutora Fátima, vou começar com você, tá certo? Pois não. As duas unidades da Unintegra já foram aí inaugurados, né? Inclusive eu estive na inauguração e posso dizer que estão lindas, né? Muito bem estruturadas, é muito bacana de ver o trabalho de vocês e eu queria saber qual a expectativa, né, com esses novos serviços que vão poder agora ser compartilhados, enfim, com os usuários através dessas duas unidades. A Unimed ela não tinha serviço próprio para os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, esse momento para nós é de muita alegria. Primeiro porque essas duas clínicas,
elas foram estruturadas e pensadas em cada detalhe, tá? Então, foi planejada para que cada fase do atraso do neurodesenvolvimento a gente pudesse oferecer todos os tratamentos, né? Toda uma abordagem dessas crianças que estão dentro do espectro. Então, nós somos formados por uma equipe multiprofissional e dentro da equipe, então, cada sala, então, cada programa, cada método, a gente pensou com muito carinho para o nosso usuário, para que a gente possa dar um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado e, acima de tudo, em cima de um programa conforme a necessidade daquela criança. E a Unitegra, Terapias Especiais Torre, já está funcionando? Sim, já está funcionando. A da Praça da Independência vai começar a funcionar agora no começo de novembro. Certo. Quais são as síndromes e as patologias que são atendidas na unidade da Torre que já está em funcionamento? As nossas duas unidades, a gente dividiu nesse modelo. Tá. A unidade da Torre, ela aborda alguns serviços que tanto para crianças que tenham o autismo, também com outra criança com outros atrasos do neurodesenvolvimento. Por exemplo, nós temos lá serviço de nutrição, tá? Musicoterapia e também neuropsicologia, e temos também todo esse acompanhamento que para essas crianças. Então, eu diria que a primeira clínica, a clínica da Torre, que nós chamamos de Unidade 2, ela vai abordar crianças que têm algum atraso e que não têm o diagnóstico de TEA. Essa é a nossa primeira proposta. Porém, as crianças que têm TEA, no que depender da musicoterapia, os exames e os testes da neuropsicologia e da nutrição será feito na unidade 2. E a unidade 1, que é a nossa unidade que a gente quer atender mais de 700, viu, Linda? A nossa proposta é, devido ao grande número de salas, a gente pretende, dependendo da abordagem que a criança vai receber, conforme o diagnóstico que Clélia depois vai falar, nós queremos ter em torno de mais de 700 crianças. Então, ela vai ter toda uma equipe, né? Então, toda a equipe de neuropsicólogo, da psicopedagogia, da terapia ocupacional, da fono, da TO, tá? Da fisioterapia, da psicomotricidade. Então, essa é uma abordagem completa para a abordagem do tratamento dentro dessas crianças, não só crianças, como os adolescentes que estão também dentro do espectro. Entendi. Doutora Clélia, a equipe da Unitegra, ela é especializada nesse atendimento de síndromes e patologias do neurodesenvolvimento. Então, todos os profissionais aí responsáveis, envolvidos pelas práticas terapêuticas, por exemplo, eles têm especialização, né, no método ABA, né? Também em outras terapias complementares relacionadas ao atendimento desse público-alvo. Aí eu lhe pergunto, qual a importância, né, desses profissionais terem essa capacitação para a evolução dos pacientes? Sim, então, é de extrema importância que você, seja qual for o profissional, por exemplo, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim, é toda uma equipe, como Fátima falou, multidisciplinar. Sim. Essa equipe, ela é, vamos dizer, regida por um profissional que chama um analista de comportamento. Então, a terapia ABA é uma terapia, na verdade, é uma ciência, né? Não é uma metodologia, é uma ciência do comportamento. Então, você trabalha analisando aquele paciente, não obrigatoriamente precisa ser um autista, um TEA, mas a gente aqui está falando especificamente do TEA. Então, você faz uma análise de todas as necessidades que esse paciente vem a ter ou comportamentos inapropriados. Tudo isso é uma avaliação comportamental. Então, o analista faz essa avaliação e, em seguida, ele passa tudo isso para os profissionais que estão envolvidos. Aí vem o fono, o terapeuta ocupacional, o psicomotricista. Então, todos vão trabalhar naquela necessidade específica. Então, você tem que ter uma formação em ABA, né, que é a ciência comprovadamente eficaz com esses pacientes. E falo aqui, o ABA ele pode ser usado para qualquer situação. Ele não é específico para o autismo, certo? Certo. Mas, assim, é o que a gente observa mais hoje, uma evolução fantástica dessas crianças. Então, os profissionais que estão envolvidos com isso, eles têm que ter realmente uma formação. Como é que é esse método ABA?
Bom, veja bem, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Então, aquela criança, a gente está falando de criança porque vamos partir do pressuposto que eu tenho uma criança, um diagnóstico inicial, né? Porque o autismo você tem na vida adulta, enfim. Então, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem alguns atrasos motores, por exemplo, atraso de fala e alterações comportamentais. Então, o ABA, a ciência ABA, ela vai abordar exatamente nesses comportamentos. Então, na verdade, é uma criança, não é doença, é uma criança que é atípica. Então, o entendimento dela, as respostas que ela dá a estímulos são diferentes de uma criança típica. Então, a gente tem que abordar esse comportamento dela para poder deixar essa criança funcional. Então, o ABA, ele vai em cima disso, né, do comportamento. Entendi. E uma coisa importante, né, Clélia, é que a gente tem que entender que existem 3 alterações. Né? Primeira coisa, alteração do comportamento, Certo. a questão da interação social dessa criança e o comportamento. Então, comunicação, comportamento e interação social. Então, o que é que acontece? Quando se vai avaliar uma criança, né, Clélia, o que é que a gente faz? A gente vê a idade cronológica da idade maturacional. Então, que idade a gente esperava que essa criança tivesse conforme os marcos do desenvolvimento, né, Clélia? Porque a criança, a gente tem desenvolvimentos, né? Então, a criança com 4 meses está amamentando, olha para a mãe. Então, essa é a idade cronológica. E tem a idade que ela desenvolveu. Então, a criança com diagnóstico, né, com TEA, com transtorno do espectro autista, ela tem exatamente isso, esse atraso. Então, o programa, as terapias, a ciência ABA, como a Clélia falou muito bem, ela vem exatamente para ver o que é que precisa, né, reforçar essa habilidade que a criança até então não tenha, tá? Conforme a idade. Então, se faz essa lacuna. Se existe uma lacuna do marco da idade cronológica com a idade maturacional. Porque, como o Fátima bem colocou, os marcos do desenvolvimento, né, de 0 até, vamos dizer assim, a primeira infância, eles têm que ser obedecidos. Né? Então, você tem determinada idade. Um exemplo, a idade do engatinhar, a idade do andar, a idade do falar, ela tem que ser respeitada. Caso a criança não venha a estar dentro desse padrão, ela tem que ser avaliada. Nem tudo vai estar, um autismo. Nem tudo, você tem que verificar uma série de pontos, mas o marco do desenvolvimento ele tem que acontecer. Tanto que é uma campanha que, assim, tem se feito bastante no serviço público, privado e público, no sentido de orientar os pais, tanto que em carteira de vacinação você tem atrás da carteira aqueles marcos que os pais podem estar de olho, o pediatra. Então, assim, a primeira porta de entrada, assim, é o pediatra. É quem faz a puericultura, é quem vai olhar. Claro que os pais já observam alguma coisa, mas o pediatra é o ponto-chave. Porque, assim, não vai direto para o neuro, não chega para mim direto, é raro, vem encaminhado. Então, assim, essa orientação é de suma importância. Tanto que hoje a gente sabe, não existe mais isso de esperar nada. A criança, ela tem que ser comparada? Tem sim. Tem que sim. Não se compara ninguém com ninguém. Compara. Você compara sua criança com a criança típica. E isso existe, né? Aqueles marcos, como o Fátima colocou, tem que ser obedecido. Então, você tem que estar de olho nisso, procurar de início o pediatra suspeitando, e ele, inclusive, está habilitado a dar andamento nessas terapias, ninguém espera nada, até chegar no especialista. Né? E aí a gente dá andamento. Voltando para as clínicas, doutora Fátima, eu queria que a senhora contasse para a gente como é a estrutura dessas clínicas, quantas salas de quê, enfim, traga mais detalhes que eu quero saber. Então, vamos lá, né? Você está feliz? Imagina eu. Então, nós estamos muito felizes. Como é as clínicas? Como é uma clínica de terapias especiais, né? Primeira coisa, ela é uma clínica lúdica. Ela é uma clínica lúdica, né? Porque a gente vai trabalhar com criança, com as fases da criança, né? As idades das crianças, elas são diferentes. Então, a gente tem salas. Essas salas, por exemplo, nós temos a sala de musicoterapia. A nossa sala de musicoterapia, ela é show.
Ela é show. Por quê? Porque nós preparamos com uma excelente acústica, tá? Nós temos todos os equipamentos musicais. A nossa profissional que trabalha conosco, ela é uma pessoa qualificada para tratar a musicoterapia, tá? A música, para despertar a sensibilidade da criança, né? O entendimento do som, como é que a música ela funciona como terapia para aquela criança imitar, porque nós, primeiro a gente aprende a imitar. Certo. Tá? Então, a fala, a comunicação, o comportamento é imitação. A criança, ela imita. E aí, onde tem esse atraso? Essa criança, muitas vezes, ela tem dificuldade por ela não ter uma interação social, muitas vezes está deficiente, ela tem dificuldade de imitar. Então, nós temos a nossa sala de musicoterapia, nós temos a nossa sala de TO, terapia ocupacional, que é uma sala também muito equipada, com todos os equipamentos, onde os nossos profissionais possuem toda uma formação com os métodos, porque é importante dizer que a ciência ABA, ela está comprovada. Não há dúvida, por quê? É uma ciência que você documenta, você faz a evolução, você consegue acompanhar e você consegue ver a evolução dessa criança. É a ciência ABA. Não, todas as evidências provam isso. Só que, além dela, a gente também tem o quê? Muitos métodos que são validados, que já têm comprovação e que aí a gente aplica. A nossa sala de fonoterapia, né? Fonoaudiologia. Como é que trabalha o fono? O fono, ele trabalha, primeira coisa, com a linguagem. Muitas vezes essa criança também ela tem disfagia e ela também tem, às vezes, a disfunção na musculatura. Essa disfunção que a gente chama muscular. Então, o fono, ele trabalha tudo isso para ensinar a criança a mastigar, ensinar a criança a deglutição, né? Porque essa criança, ela tem essa dificuldade de engolir a saliva. E aí também trabalha com a linguagem, né? Então, uma linguagem dinâmica, uma linguagem funcional. Porque não é só falar. Eu posso falar um monte de coisa, mas não me comunicar. Sim. Tá? Então, o fono, ele tem esse trabalho. Então, existem muitos métodos para trabalhar com a fono. Então, nós temos sala de fono, nós temos a sala de fisioterapia, nós temos 2 ginásios. Um ginásio de fisioterapia, né, e psicomotricidade, e temos também um ginásio de terapia ocupacional. Com tudo, com escala, né, com balanço, com bolas, bem dinâmico, tá? Muito lindo ficou. Então, tudo muito pensado para que a nossa criança, tá? Ela se sinta bem. Ela se sinta, primeiro, acolhida e que ela, ali naquele ambiente, ela seja despertada para desenvolver as terapias. Então, a gente também temos as salas de psicopedagogia. Essas salas de psicopedagogia, elas também são equiparadas. A gente tem profissionais que trabalham toda essa parte de conhecimento, do processo de aprendizado com a criança. Temos o que mais? Temos a sala de psicologia, e nessa sala de psicologia faz todo esse acompanhamento. Não só o analista, mas também a gente tem outras abordagens dentro da psicologia, como o TCC, tá? Como centrado na criança. Então, essa abordagem dessa criança também dentro da sala de psicologia. E temos, deixa eu ver... E os ATs. Sim, e temos também a sala que a gente chama onde os profissionais eles vão desenvolver a sala de recreação. Então, temos assistente social que está ali disposto para ouvir as demandas da família. Há uma preocupação muito grande com a família. Você sabe que não é fácil, né, Clélia? Os pais, né, têm uma criança que tem uma carga de terapias muito grande, né? E é importante a participação dos pais. Então, o nosso serviço social, ele está ali para acolher, para ouvir, com dinâmica também. Então, nossas salas, elas foram muito bem estruturadas e tudo pensado no nosso usuário, para que ele se sinta bem, para que ele sinta que está sendo acolhido e, acima de tudo, para a gente desenvolver as habilidades que essa criança precisa. Eu fazia a colocação que Fátima pensou muito bem nisso, eu acho que é até um diferencial, quando ela, no projeto dela, incluiu esse apoio à família. Sim. Isso é de suma importância, porque se você não traz a família para dentro dessa questão,
o tratamento ele fica comprometido. Então, Fatinha foi realmente bem feliz nisso, porque ela tem toda uma equipe voltada para esse apoio, até tipo assim, palestras, ela vai organizar tudo isso com informação. Então, hoje, falando do autismo em si, o autismo é informação. Se você não tem informação, essa criança não evolui tão bem. Então, essa parte aí é porque a gente no consultório tenta fazer, mas se você consegue fazer de uma forma mais ampla, que são nas clínicas, o rendimento é outro. Entendi. E vai ficar muito bom essa parte Do cuidado. do cuidado com as famílias. Porque eu acho, sabe, Linda e Clélia, nós precisamos trabalhar a inclusão. A inclusão, ou a sociedade entende isso, tá? Ou então a gente não consegue avançar. Tem até um projeto mais para o futuro que é com relação ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho é o meu sonho. Importantíssimo. Que tenha tudo a ver com inclusão no mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho. Como é que vai ser isso? Nós já elaboramos esse programa, foi sentado com o serviço social. O que é que nós desejamos? Que nossos jovens, que estão aí numa faixa etária entre 15 a 17, 18 anos, eles estejam na clínica, eles recebam uma formação, tá? Toda uma formação de habilidades, tá? Para as habilidades que eles se identificam como profissão, e a gente consiga prepará-los para quê? Para que serem inclusos no mercado do trabalho. Então, o diferencial que eu entendo como política de inclusão é que a Unimed, enquanto uma operadora de plano de saúde, uma operadora de saúde, ela consiga levar esses jovens, tá, para que eles desenvolvam uma habilidade. Então, primeiro que ele vai se sentir, incluso, ele vai se sentir útil, ele vai se sentir, né, funcional, produtivo, e acima de tudo é o bem-estar. E aí a gente consegue que a sociedade ela começa a entender. Isso é inclusão. Eu acho que tem uma frase que eu acho muito bonita. Diz assim, que inclusão não é só chamar para festa, mas é chamar para dançar. Para dançar. Tá? Não é só eu chamar para ir para festa. Eu digo que eu tenho política de inclusão quando eu chamo para dançar. Então, nós temos dentro da cooperativa muitos profissionais médicos, e a gente tem clínicas, nós temos consultório, e eu acho que essa é a nossa bandeira. Então, já estamos com o programa, esse programa vai ser estruturado também com as famílias, a família vai participar e a gente vai deixar esse jovem o mais autônomo. Porque, Linda, uma coisa importante, né, Clélia? O que é que a gente quer no TEA? É deixar essa criança funcional. Funcional. Ele saiba, tá, a sua independência, autonomia. Autonomia é tudo. Sim. Doutora Clélia, por tudo que aqui a gente já, né, comentou, falou, a Unintegra está bem alinhada com o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que em 1946 definiu como estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Então, é mais ou menos isso que está sendo implementado também. Exato. Né? Para além desse acompanhamento, é proporcionar um bem-estar, uma qualidade de vida para esse paciente. Exatamente. É como Fátima, a preocupação que eu vi que ela tem desde o início. É a inclusão da família, que isso vai trazer um bem-estar para a família, consequentemente para essa criança, esse adolescente, né? E a questão da funcionalidade, da inclusão. Então, a gente não precisa somente aplicar as terapias, seja a ABA ou outros métodos que são importantíssimos, mas eu quero saber onde eu vou chegar, o que é que eu quero. Então, a gente tem que parar com aquela cultura de que não vai trabalhar, não vai fazer, tem que ter um benefício e fica encostado junto a um órgão público de benefício. Isso não pode acontecer. Você tem, porque o autista, ele tem consciência das coisas, ele tem também os seus problemas emocionais. Então, você não pode deixar ele em casa, preso, da alta, por exemplo, das terapias da ABA. E agora? Nós vamos para onde? Então, a gente tem que realmente revisar tudo isso e ter um programa para uma vida.
E é possível, completamente, você tendo uma boa programação desde o início, com muita seriedade, e você com essas políticas de inclusão. É uma mudança que tem que haver na sociedade, né? Então, a sociedade ela tem que aceitar isso e acolher. Então, acho que não só a questão do autismo, mas qualquer outra limitação que a gente tem, tantas, elas precisam ser acolhidas, né? Porque uma coisa importante é que, no caso do autismo, ele é dividido por níveis, né? Existem níveis de complexidade. A gente chama de suporte, né? Então, um TEA, suporte 1, o suporte ele precisa do acompanhamento, mas o nível de suporte é pequeno. Já o nível 2, o suporte dele precisa de um maior suporte. E o nível 3, esse suporte maior. Então, para cada nível, eu preciso desenhar um programa terapêutico, para que eu faça uma avaliação, maturidade e cuidado cronológica, veja as lacunas, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver nessa criança, nesse adolescente, para que ele se torne uma pessoa o mais independente possível, a sua autonomia, tá? Então, a criança, de repente, ela tem dificuldade das etapas do banho. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou trabalhar as etapas do banho, né? Eu preciso deixar ele a questão da alimentação. Como é que eu vou orientar aquela criança na alimentação? Então, amarrar um cadastro, então, que a gente chama hoje atividade de vida diária. Então, eu preciso deixar um indivíduo autônomo avaliando, tá, as lacunas que existem para cada atividade. Da mais simples, tá, a mais complexa. Então, eu preciso ter isso muito claro para que aí o programa, aí a ciência aba, ela reforça. Esse é o caminho. Entendi. Bom, depois dessas informações, né, você deve estar se perguntando, mas Linda, como é que faz, né, para ter acesso, então, à clínica, enfim, à Unintegra? Bom, o acesso, minha gente, é através do Viver Bem, que é o setor que é responsável pelo acolhimento desses pacientes, né, inclusive daqueles que ainda não têm o diagnóstico fechado. Então, para fazer esse agendamento no Viver Bem, você pode fazer através do aplicativo da Unimed João Pessoa. Portanto, se você ainda não tem, baixa aí no seu celular, procura a loja de aplicativos do seu smartphone e já faça aí, então, a sua inscrição, baixa o aplicativo, deixa lá o login e senha, é super fácil e prático, tá? E aí, para fazer o agendamento, passo a passo. Primeiro eu vou dar orientação para os pacientes sem laudo. Ainda não tem um laudo, Linda, como é que faz? Bom, no menu principal do aplicativo, quando você baixar o aplicativo, no menu principal você vai clicar em agendamentos. Clicando em agendamento, em seguida você vai solicitar agendamento, tá? E aí, logo depois, você coloca o nome do beneficiário, tá? Para finalizar, você vai clicar no acolhimento Viver Bem, para poder agendar lá, né, o seu horário, dia e horário também. Agora, se o paciente já tem laudo, tá? Você vai atualizar aí e vai acessar a aba autorizações, para você poder enviar para o atendimento com os especialistas da Unintegra, tá bom? E além do aplicativo, os clientes também podem agendar o atendimento presencialmente, tá certo? Indo até uma das unidades da Unintegra, né? Na Torre ou ali na Praça da Independência. A Torre fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 170, tá bom? E a Praça da Independência, né, que começa a funcionar agora no comecinho de novembro, a Avenida Monsenhor Valfredo Leal, 121, em Tambiá. Super fácil, em frente à Floricultura da Independência, tá certo? E aí é muito fácil. Vou deixar também o telefone, porque se você quiser ligar para ter mais informações, acho que dá para facilitar também esse acesso à informação, tá bom? 2106-0586. 2106-0586 para você ter mais informações, tirar alguma dúvida e saber mais detalhes sobre o serviço, tá bom? Já que estávamos falando sobre qualidade de vida e bem-estar, chegou o momento do Mente Ativa. É o nosso quadro aqui do nosso videocast, onde a gente sabe e conhece o que é que os nossos convidados fazem para manter essa qualidade de vida, esse bem-estar, né? Enfim, então vamos dar aqui uma pausa no bate-papo central da nossa conversa para falar sobre práticas aí que
trazem bem-estar. Doutora Fátima, da primeira vez que ela esteve aqui, ela contou, né, das viagens, mostrou fotos, a gente colocou fotos dela maravilhosas. Ela que adora viajar, sempre muito viagens assim com natureza, né, doutora É Fátima? verdade. E aí a gente mostrou bastante. Mas doutora Fátima, gente, joga. Ela joga. Entendeu? Ela é muito ativa e tem mais coisa para contar pra gente. O que é isso? É o quê? De Um caiaque. Já tá no caiaque ali, ó. Olha, é vídeo, não é foto. Gostei. Olha Que ela. legal. Isso foi aonde, doutora Fátima? Esse aí foi em Sapé. Foi? Foi no Rio, em Sapé. Olha aí. A que clássica legal. foto. Essa prática do caiaque é sempre, é frequente? Sempre. É? Eu faço parte de um grupo, né, de trilha, né? Eu sou trilheira e é um grupo com muitas mulheres, com mais de 50. Nossa, que legal. E aí a gente faz muito esses passeios. Então a gente vai para Bonito, onde tem rio. Ai, A bonito. gente tá aí fazendo Que legal. essas trilhas. A gente faz Nossa. caiaque. Eu gosto muito, né? Ah, Eu gosto muito da natureza. Acho que a natureza é uma bênção que Deus nos deu. E aí sou eu, sim. Muito bem. tem uma história que ainda muito boa também. E agora no beach tênis. Faça beach tênis. Eu amo beach tênis. BTZera. Não, meu Deus, adoro. Eu faço. Faz o famoso BT. É, BT. Olha aí, ó. Ah, sim. Olha aí. Eu jogo assim. Eu adoro esporte, Uhum. né? Aliás, eu gosto de tudo que vai fazer com que a minha vida seja saudável. Que legal. E a nossa eu sou anestesiologista, uma especialidade muito estressante também. E o beach tênis, olha, você oxigena a cabeça, né? Nós temos um grupo e a gente está sempre participando aí de jogos. E eu tô dentro. Não ganho sempre não, tá? Mas eu me faço presente. Me esforço. Tô ali, Eu me esforço. Muito O esforço. bem, muito bem. E é uma forma de atividade física. Olha aí. Maravilha. É viu? ótimo. É. Gosto Tá de muito parabéns. também. Agora tem uma história que é ainda melhor. Vou trazer aqui pra mesa. Ah, Ela aprendeu a pedalar aos 55 anos. Verdade. Isso faz pouquíssimo tempo. pouquíssimo tempo. Olha aí, como foi isso? Deixa eu falar uma coisa. Eu de família muito humilde. Tá. Nós somos 7 irmãos. Aham. E eu queria muito ter uma bicicleta, mas eu não tive uma bicicleta. Uhum. O que aconteceu? E aí eu me formo, me caso. Meus filhos, assim que começaram, pequenininhos, eu já dei uma bicicleta, mas eu sempre deixava esse sonho da bicicleta para depois, Clélia. Nunca, linda. eu ia aprender. E aí, na pandemia, o que aconteceu? Eu passei um plantão muito pesado. E aí, quando terminou o plantão, eu disse, eu vou correr atrás dos meus sonhos. Nunca é tarde. Gente, nunca é tarde para se correr atrás do sonho. E aí, eu contratei uma personal e essa menina foi me ensinar a andar de bicicleta. E hoje, né, graças a Deus, hoje eu não pedalo, mas eu sei andar de bicicleta, eu já estou satisfeita. Não, ela pedala. Pedala sim. Claro Eu que já tô- pedala. E aí eu aprendi do zero. Foi muito polêmico. Eu aprendi a andar de bicicleta. Foi? Sim. Por quê? Porque ninguém na minha casa queria. Meus filhos. Mas por quê? Ensinar? Não, primeiro com medo de eu sofrer uma queda, Sim. com medo de acontecer qualquer coisa, que eu não estava na idade. Então, eu cheguei para um filho meu, eu falei, meu filho, nunca é tarde para nada. Tá? Porque minha mente, ela tá sempre buscando sonho e correndo atrás. Então, gente, vocês não imaginam o quanto eu sou feliz em dizer que sei andar de bicicleta. Que legal. Ai, muito bacana. Tá vendo aí? E aí, Olha, toda vez que ela vem, ela dá uma lição aqui pra gente, pra todos Fátima nós. dá. É isso aí. Bom, doutora Clélia... eu soube aí. que, assim, ela adora aproveitar os momentos de folga, de lazer, assim, pra cozinhar. É. Não, Cozinhar então, o quê, doutora Clélia? me perguntaram, disse, doutora, traga para a mesa um tema de um lazer. Eu não acompanho Fátima. Não tem como. O pique, né? Não acompanho esse pique. Eu disse, não, Fátima tem um monte que eu sei. Ela nem falou. Ela tem cavalo, ela faz hipismo. Então, eu fiquei assim, você faz o quê, Fátima? E daí, assim, eu sou fã do esporte, meus filhos fazem, eu só acompanho. Tá. Não vou mentir, que eu tenho um pouco de preguiça. Então, o que é que me dá muito prazer é cozinhar.
Na verdade, eu vim a fazer isso depois de muito, muito tempo. Certo. E descobri esse talento. Estou muito iniciante, não me considero uma chefe, mas gosto. E acho assim, qual é a essência de cozinhar? É agregar. Então, você consegue passar muito amor naquele gesto de cozinhar e trazer as pessoas, de servir. Eu amo servir. Então, eu vejo uma mesa, com uma coisa que eu fiz, as pessoas... E assim, eu às vezes nem como, eu gosto de ver as pessoas se servindo e gostando daquilo. Então, eu fui desenvolvendo esse talento, não tem muito tempo, e descobri que até que eu levo um pouco de jeito. Olha aí, tá vendo? Minha filha, eu sei. Agora me diga, qual ou quais são as especialidades, doutora Clélia? Não faço doces, né? Eu gosto muito do salgado. Então, eu gosto muito de risoto. Eu tenho uma mão boa para risoto. Olha. Não é nada diet. As minhas comidas não são... então, assim, eu gosto de fazer coisas assim até diferentes, né? Mas, assim, o risoto, para mim, ele tem um preparo um pouquinho mais trabalhoso, mas é muito calmo aquilo, é paciência, é tempo que você leva, mas, assim, à medida que você vai fazendo aquele prato, você vai descobrindo os sabores e você vai inovando. Eu cozinho várias coisas, mas o risoto, para mim, é algo diferente. Olha. Eu gosto muito. Tá vendo? Que bom, gostei de conhecê-las melhor. Voltando aqui ao nosso tema do videocast, né? Quero falar agora sobre para a gente entender um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista. Doutora Clélia, autismo não é uma doença. Não. Eu queria, inclusive, que a senhora explicasse, né, pra gente, para todo mundo que está aí assistindo esse videocast, o que é o autismo? Bom, o autismo, ele está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Né? A gente não considera isso uma doença. A criança, ela tem um modo diferente de ser, né? Existem vários transtornos do neurodesenvolvimento. O TDAH é um exemplo, as deficiências de aprendizagem, as deficiências de comunicação, de linguagem, enfim, tem outras questões também. Então, ele está dentro desse transtorno, como a gente colocou bem no começo, é aquela criança que ela não acompanha os marcos do neurodesenvolvimento. Então, ela não cumpre aquelas etapas e a gente vai ter esse diagnóstico, muitas vezes, de forma até bem precoce e para poder fazer uma intervenção. Então, não é considerado uma doença. Eu digo assim que o paciente com o TEA, né, que é o nome que a gente usa hoje, porque o transtorno do espectro, na verdade, o espectro autista, ele tem inúmeras apresentações, então uma coisa bem a mais atual. A gente segue o DSM-5, é o quê? Um protocolo de diagnóstico, que é de 2013, tem uma revisão recente, mas são pontos que você faz um checklist naquele paciente, a sua suspeita. Então, o transtorno está dentro desse espectro. Então, vai desde um paciente que os sintomas são realmente muito sutis, até, como o Fatinha colocou, aquele autista, nível 3 de suporte, que tem inúmeras questões comportamentais bem visíveis, né? Então, não é um diagnóstico muitas vezes fácil, porque quanto menos o suporte, às vezes fica mais difícil, mas é interessante que a busca do diagnóstico, ela é bem concreta, você consegue fazer o mais precoce possível, que é o nosso objetivo, porque há uma diferença gritante quando você consegue fazer o diagnóstico precoce ou tardio. Quanto mais precoce, melhor, para que as intervenções sejam feitas. Então, hoje a gente tem, na neurologia, na neuropediatria, maneiras de fazer, às vezes, de 6 meses de vida, 9 meses de vida, você já tem sinais que a criança dá e você já coloca a hipótese diagnóstica em questão. Então, quanto mais cedo, mais eficiente essas terapias vão ser. Quais são as causas do autismo? Bom, hoje, assim, estatisticamente, 85% é genético, certo? Ela é uma alteração realmente de DNA, certo? De genes. Então, já foram identificados mais de 1.000 genes responsáveis pelo autismo. Então, é uma herança, né? Paterna e materna. Esses genes, você
você herda, mas assim, você não necessariamente vai apresentar o transtorno, mas você tem o gene com aquela informação. E existem causas ambientais. As ambientais não se diz de ambiente, se diz intrauterina. Então, você tem a carga genética, que o bebê já está carregando, e se porventura a mãe sofrer algo na gestação, por exemplo, o prematuro. A prematuridade hoje é uma causa ambiental, né? E que favorece o surgimento do TEA, desde que haja também a questão genética envolvida. Algumas síndromes que a mãe também, vamos supor, o uso de droga durante a gestação, hoje também existem vários trabalhos. Algumas medicações, por exemplo, o ácido valproico, que a gestante pode fazer uso, também é algo ambiental que pode favorecer. Mas, assim, não é... As ambientais, elas têm que ter uma base genética para que o conjunto disso venha a favorecer o surgimento do TEA. No comecinho da nossa conversa, a senhora até falou de algumas coisas que os pais precisam ficar atentos, não esperar tanto e tudo mais. Eu queria entrar um pouquinho mais nesse assunto. Quais são os sinais, assim, comuns que os pais devem ficar atentos, observar, né, para justamente procurar ajuda? Então, a gente colocou aqui, né, os marcos do desenvolvimento. Então, o pediatra, ele fazendo aquela orientação, vamos lá, a idade de sentar, de se sustentar, a parte motora é muito importante, que o neném cumpra aquela idade, né, a cronológica com a maturidade dele. A questão da fala, hoje é um sintoma, assim, muito gritante no TEA, embora faça a observação, não é porque atrasou a fala, a aquisição da fala, que eu estou diante de um autismo. Sim. Mas a fala é algo realmente que chama a atenção, né? Faz parte ali no neurodesenvolvimento. Certo. Mas você consegue hoje, com menos idade, por exemplo, é o bebê que ele não faz contato. Às vezes, durante a amamentação, você pode observar alguns sinais. O problema do TEA maior é essa interação. Ele tem uma grande dificuldade de interação. Ele não sustenta bem o olhar quando ele é maiorzinho. Então, você tem alguns sinais quando ele é menorzinho, que você pode observar. E é aquela questão, se você tem dúvida, pode não ser um autismo, né, o TEA, mas você procurando um profissional, ele vai, logicamente, direcionar tudo isso. Porque o autismo, ele é um conjunto. Você tem que fechar critério A, critério B, critério C. São critérios que tem que preencher, né? O autismo, esses critérios, eles causam prejuízo. Então, se você, analisando uma criança, e ela vai preenchendo aqueles critérios, então você está diante realmente de um diagnóstico. Então, o médico é que faz isso com mais habilidade. Porque às vezes tem sinais e sintomas que os pais não estão percebendo. Mas na conversa com o profissional, em consultório, na hora que você pergunta, ela faz, é mesmo. Então, vamos dizer, um bebê que não atende pelo nome, você chama, ele não atende. Ah, então ele sabe que o nome dele é esse? Às vezes, doutora, às vezes eu olho, eu pergunto por ele não responde. É um bebê que não brinca funcional, ele só empilha, ele só enfileira, ele não usa o carrinho, por exemplo, como carrinho. Então, um bebê que não gosta muito de barulho, ele tem uma aversão, porque um dos grandes problemas também do autismo é a parte sensorial, ele tem uma dificuldade com barulho, às vezes com luzes, tátil, ele tem uma dificuldade de experimentar o pé no chão, na areia. Então, ele tem uma seletividade alimentar, na maioria das vezes, muito grande. Então, isso tudo também pode ser sensorial. Então, são comportamentos do dia a dia que os pais, né, podem estar perguntando e vendo se realmente aquilo faz um conjunto e estamos diante de um TEA. Doutora Fátima, na Unintegra, na clínica vocês utilizam algum tipo de protocolo de avaliação, vamos dizer assim, para o diagnóstico específico? Sim. Como é que é feito? Primeira coisa, a mãe ou o pediatra faz esse encaminhamento, passa pela avaliação, né, da médica, no caso da neuropediatra. Ela avalia, ela também usa alguns instrumentos, como Clélia explicou muito bem, existem alguns testes, né? Hoje, a gente tem um teste, né, que a gente tem o M-Chart e o R-Chart, que são protocolos hoje, que nos ajuda bastante, né? Sim. Eles nos dão direcionamento.
após a criança vai para a equipe multiprofissional, passa pela essa avaliação multiprofissional. Porque uma coisa que você está vendo aí, é uma coisa casadinha. É o médico e a equipe multiprofissional, tá certo? Então, há uma deficiência, né? Há um atraso, e como é que vai corrigir esse atraso? Tá? Essa lacuna aí. Então, passa pela avaliação de toda a equipe multiprofissional. Então, cada especialista, por exemplo, o fono, o fisioterapeuta, a nutricionista, o TO, tá? Eles vão fazer, fazem seu exame físico, faz sua história clínica, e aí eles vão ver o que é que aquela criança deveria estar naquele desenvolvimento. E aí elabora-se um plano de intervenção. A gente chama plano de intervenção porque a gente precisa ver onde é que está a deficiência, o que é que precisa ser estimulado. Né? A partir de quê? Muito da ciência do reforço, que é a ciência ABA, né? com programas que são executados, muitas vezes, por um período, no início, intenso, depois a criança vai adquirindo sua independência, e aí a gente esse programa, ele vai respondendo àquela necessidade da criança. A gente sabe que algumas crianças, eles têm, às vezes, dificuldades nesse comportamento. A gente chama, muitas vezes, de estereotipias. Então, como é que a gente vai trabalhar com essas crianças? Algumas precisam, às vezes, ser medicadas? Sim, né, Clélia? Tem criança porque uma coisa que a gente tem que chamar atenção aqui é que, às vezes, a criança que tem TEA, ele pode ter uma outra comorbidade, tá? E aí a gente precisa, muitas vezes, medicar para diminuir essa ansiedade, melhorar a questão do sono. E aí é um assunto que Clélia domina muito bem. Então, a gente faz esses programas, então, cada profissional avalia e aí faz o seu plano de intervenção. E esse plano, ele é documentado, ele tem indicadores. O que é que eu espero? Porque o plano, ele é elaborado em cima de objetivos. Qual é o meu objetivo para essa criança? Eu quero o quê dela? O que é que está faltando? E aí isso vai se trabalhar. Sim. Então, é uma coisa que é programada e que você vai vendo a evolução gradativamente. Não é uma coisa que você chega, não é tomar o remédio e resolver, não. É uma coisa que você vai programando e a criança vai se desenvolvendo e vai melhorando. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de chamar a atenção de uma criança, então eu começo a trazer esse objeto para o meu campo visual, para que ela fixe o olho. Então, a primeira coisa que a gente tem importante é a questão da imitação. A gente só fala porque a gente aprendeu. O som, a gente imita. Então, por que a criança não está imitando? Então, a gente vai trabalhar isso aí. Então, vai despertar tudo isso. Agora, isso com atividades lúdicas, com dinâmicas. Como é que a criança brinca? Como é que ele guarda o brinquedo? Então, é complexo. É por isso que é multiprofissional. Entendi. Não é o laudo da neuro, não é o laudo da neuro, tá? E nem tão pouco só um profissional. Muitas vezes, essa criança, ela precisa de toda a equipe. Ela precisa da musicoterapia, do TO, do fisioterapeuta, da psicomotricidade. Ela tem a questão alimentar, né? Essa questão dessa intolerância, né? Não querer comer tudo. Essa seletividade que a gente chama de seletividade alimentar, ela não come tudo. E como é que eu vou estimular o fono, aprender a mastigar, a deglutir? Então, é um conjunto, sabe? Por isso que é complexo. E a gente precisa... A criança, ela fica, muitas vezes, muito tempo num tratamento para que a gente vá observando as suas evoluções. Mas os resultados são maravilhosos. Nós temos resultados maravilhosos. E aí, em conjunto com a família. Porque a família desenvolve um papel importantíssimo. Demais. Entendi. E aí eu queria, só para a gente entender e esclarecer para quem está assistindo, doutora Clélia, qual a diferença entre a TEA e TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Qual a diferença entre eles? Então, o TDAH é também um transtorno do neurodesenvolvimento. Diferente do TEA, a criança com TDAH é um tripé. Ela vem, não é obrigatório ter os 3, mas assim, geralmente ele tem uma desatenção, uma agitação, que é a hiperatividade, e uma impulsividade.
Só que diferente do TEA, ele não tem aquelas questões outras comportamentais. Ele até pode ter algumas coisas em comum. É comum a gente achar no TDAH uma seletividade, ele às vezes tem algumas estereotipias, mas ele tem umas diferenças em relação ao TEA. Por exemplo, ele não tem problemas de comunicação. Essa interação dele, ele não tem essas limitações de comunicação e interação. Mas ele é também um transtorno do neurodesenvolvimento. Entendi. E uma pessoa pode ter as duas coisas? Sim. Inclusive, no autismo, o TEA ele nunca vem só. Tá. Ele sempre tem alguma comorbidade. E o TDAH é uma das principais comorbidades. Então, é um paciente TEA que tem o TDAH junto com esse outro transtorno. O TOD. O TDAH em si, o paciente pode não ser um TEA, mas o TDAH vem com a comorbidade. Ele tem a comorbidade é o que a gente chama de outro transtorno associado. Então, o TDAH que vem com ansiedade, é um TDAH que pode ter bipolaridade, isso mais adiante, é um TDAH que tem o TOD, então ele nunca está isolado. Esses transtornos, eles não vêm de forma isolada. Certo. Mas a gente tem o transtorno, vamos dizer assim, o principal que aquela criança tem, que pode ser o TEA como o principal ou o TDAH. Mas é comum, sim, ter o TEA com um TDAH. E quais são as patologias, as síndromes, as patologias do neurodesenvolvimento que são mais comuns? As mais comuns temos exatamente o TEA, o TDAH, o transtorno de linguagem, de comunicação, de deficiência intelectual. Então, realmente, os tiques são outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem, assim, uma série deles, né? Mas hoje, realmente, o TEA é bem comum, né? É muito comum hoje também a questão da internet e dos vídeos, né, no YouTube falando sobre essas síndromes, sobre essas patologias do neurodesenvolvimento. E muitas vezes, infelizmente, com base nesses conteúdos, né, as pessoas acabam se diagnosticando, né? Então, que orientação a senhora daria a essas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, não só para ter o conhecimento, mas que fica, eu acho, não, essa sou eu. Aí, e sai espalhando para todo mundo e se diagnostica, enfim. O que a senhora diria? Isso é muito importante, é muito sério, na verdade, né? Então, a primeira coisa é um profissional habilitado. Então, você tem uma criança menorzinha, começa pelo pediatra, que está, com certeza, ele entende disso também, e alguma dúvida ele encaminha para o especialista, que é o neuropediatra. Você já está numa idade maior, você tem o psiquiatra também, ele está extremamente habilitado a fazer esses diagnósticos. Então, você tem que ter um profissional. E nós temos, para auxiliar o profissional médico, os testes neuropsicológicos, que são muito importantes. Então, na verdade, o teste neuropsicológico não é para fazer um diagnóstico, mas para fazer um perfil daquele paciente. Então, são testes bem elaborados e são testes assim, são testes com evidência científica. Não pode ser um teste que você vê na internet, como dizia antigamente, nas revistas Capricho. Eu não sou da época da Capricho, mas tinha, né? Eu soube que tinha. Então, você vai ali meio que preenchendo, mas não é assim, de forma alguma. Tem que ser testes muito bem. E outra, com pessoas capacitadas. Sim. Então, você tem, por exemplo, são psicólogos. Eu sou médica, não tenho formação para aplicar esses testes, eu não faço. Então, você tem um profissional que trabalha com isso. Isso é uma jornada longa. Então, ele tem que saber aplicar, porque você não é só preencher o teste, é uma avaliação complexa, uma avaliação ampla. Então, esses testes neuropsicológicos são também de suma importância. É através disso que você chega ao diagnóstico. Não se recomenda em absoluto assistir um vídeo e tal e começar a achar que tem, porque tem situações de sintomas que você tem, mas você não é um TEA, você não tem um TDAH, não. Existem fatores ambientais envolvidos. Então, por exemplo, uma agitação, ela pode vir de problemas de sono, ela pode vir de medicações, então, umas ansiedades que terminam em fobias. Então, as coisas, elas são difíceis de fazer diagnóstico. Entendi. Então, você não pode simplesmente se encaixar num teste feito por você mesmo, de forma alguma. Qual a chance de uma pessoa ter um segundo filho com TEA? Isso varia, né? Então, se você tem, por exemplo, um primeiro filho,
Então, existem uns percentuais para que o segundo filho seja uma menina, tem um percentual. Então, existe uma chance, sim, de você, com o primeiro filho, ter um percentual maior de ter o segundo. Mas isso não é obrigatório. Sim. Você pode vir com o segundo filho que não tenha nenhum outro transtorno. Entendi. Mas geralmente tem. Então, é tanto que se indica muito um aconselhamento genético. Se você tem o primeiro filho, é interessante que se faça esse aconselhamento, e é uma decisão, claro, que os pais que tomam, porque você faz uma análise genética dos pais. Então, ali você, como eu havia dito, tem mais de 1000 genes envolvidos no transtorno, e diante disso, o geneticista que faz isso, e é uma decisão da família, né? Mas você tem, sim, chance, mas faz esse aconselhamento. Entendi. Queria muito agradecer a participação de vocês hoje aqui no nosso videocast e deixar o espaço para que vocês possam deixar aí a mensagem final de vocês, doutora Fátima. Eu que agradeço, né, estar aqui batendo um papo de um tema que, para mim, me tocou bastante. Eu tenho, na minha família, né, eu tenho um sobrinho, um neto, que ele tem transtorno do espectro do autismo. E aí, a partir daí, houve todo um despertar para o meu interesse e de como é importante a gente estar ligado a esse tema, onde a sociedade, onde nós também, enquanto cooperativa médica, né, agora com o nosso serviço, da gente oferecer um serviço de qualidade, um serviço centrado na criança, com preocupação com a família, com preocupação também com os profissionais, sabe, Linda? Então, hoje, eu estou muito realizada no sentido de que o nosso presidente, né, Walter Ramalho, um cara muito sensível, que está conduzindo a nossa cooperativa, e essa preocupação de oferecer aos usuários da Unimed esse serviço, tá? Que a gente tinha essa lacuna. E hoje a Unimed tem o seu serviço próprio. E eu convido nossos usuários a conhecer as nossas 2 unidades. Muito bem. Doutora Clélia. Então, agradecendo aqui o convite, né? Agradeço a Fátima, que é uma colega de turma muito querida, que me fez esse convite para integrar essa equipe, né, que é um desafio muito grande. Estamos aí ainda aprendendo à medida que esse projeto vai ficando grande, e é muito grande, mas assim, de suma importância, né? Então, Fatinha me chamou para fazer parte disso, eu fico muito, muito feliz e lisonjeada. E assim, a mensagem que eu deixo é a informação. Então, é muito importante o que você está fazendo, trazendo pessoas, informação, isso aí é o que faz a diferença no autismo. Autismo, para que isso melhore mais, é preciso informação para as famílias, para todos, assim, para que a sociedade tenha assim, uma mudança de olhar, né? Como Fátima bem colocou, a inclusão, que é o objetivo final, que essas crianças, adolescentes e adultos vão se tornar adultos, né? Então, o autista vai ser um adulto. E como nós temos esse amanhã. Então, é com a informação que a gente consegue melhorar ainda mais. Então, as terapias são muito importantes, claro que são. Mas elas sozinhas, elas não vão muito longe se eu não tiver um apoio familiar e da sociedade. E que isso se estenda até a questão governamental, porque são políticas mais amplas que vão trazer realmente, assim, uma visão bem melhor do que a gente tem hoje. Mas a esperança está aí, né? Obrigada, até a próxima. Obrigada a você que está aí nos acompanhando pela sua companhia, né, nesse mais um episódio aqui do nosso videocast Sem Contraindicação. Semana que vem tem mais, viu? Até lá.